Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui passando para contar para vocês como foi a minha experiência com Covid. Hoje tem 19 dias que eu tive os primeiros sintomas, mas pelo que eu andei lendo e vendo, não necessariamente tem 19 dias que eu estou com Covid. Pode ser que eu tenha me contaminado 2 dias ou até 5 antes, mas os sintomas, né, pode ter só aparecido para mim depois, mas isso não tem como eu saber, né? É... Vocês vão me desculpar, mas é que eu ainda tô com a sequela, duas sequelas, na verdade, né? Uma é a tosse, que é demais, gente, demais, assim, eu não tô nem dormindo, não consigo. Tenho tomado bastante xarope, até um inalador ali, ó, uma máquina, né, para fazer inalação, um aparelho. Eu comprei para fazer inalação, mas só tô usando soro, porque, né, eu não vou usar medicação sem orientação médica e eu não voltei ao médico, né? Enfim, foi da seguinte forma que aconteceu comigo, né? O Rodrigo apresentou uma semana antes de mim sintomas de gripe, né? Acho que foi uma semana antes, eu não tenho a data correta, porque eu não fiquei me atentando a esses sintomas com ele, né? E parecia ser uma gripe simples e tal. Sábado da semana que eu peguei os sintomas, que eu demonstrei os sintomas, que foi no domingo, né? No sábado e no domingo, ele ficou em casa, não foi trabalhar, ficou muito ruim, ficou deitado, né, direto. E eu me precavi, eu tentei me precaver usando máscara em casa, mas eu acredito que já era tarde, né, gente? Porque no domingo eu já tava com os primeiros sintomas, né? Os primeiros sintomas. O que foram os sintomas que eu apresentei? E eu acredito que eu peguei do Rodrigo, porque desde que o meu irmão teve o Covid, há um tempo atrás, esse ano ainda, que eu não entro mais na minha mãe sem máscara, não converso mais com a minha família, sem ter uma distância, sem máscara e sem proteção, como álcool, se eu pego em alguma coisa, lavo, enfim, para evitar que a minha mãe, principalmente a minha mãe e o meu pai, né, peguem esse vírus horrível, né? E eu não sei, o que cada corpo reage de uma forma. Tem pessoas que pegam o vírus e ficam com sintomas que são considerados, que eu acredito, leves, que para mim é quando você não precisa de uma internação ou de uma assistência no hospital, né? O que você consegue cuidar em casa, para mim, é sintomas mais leves. Não quer dizer que são tão leves assim, né? Aí vocês me desculpem aí o barulho, como sempre, dos cachorros, da vizinha, porque não tem muito que eu possa fazer, né, gente? Se eu for esperar o dia que os cachorros dela pararem de latir, eu não vou gravar mais. Enfim, aí eu sempre tenho esses cuidados. Dificilmente eu saio, muito dificilmente. Até na minha sogra, que eu ia com, né, pelo menos uma vez por semana, já tava há 2 semanas pra ir, quase 3 indo nela, assim, tipo, um final de semana sim, um final de semana não. Com receio mesmo, né, gente, dessa pandemia. E desse vírus, que na minha família tem bastante pessoas, não próximas, né, até que moram em outros lugares, outros estados, que pegaram, né, e a situação não foi tão boa quanto a minha. Enfim, o que eu senti? Eu comecei sentindo sintomas de gripe comum, gente. Os sintomas de gripe que todo mundo tem. A diferença entre os sintomas de gripe comum e os sintomas que eu tive foram diarreia. Eu tive muita diarreia todos os dias, acho que por uma semana, foi horrível. A tosse eu só comecei a apresentar, na verdade, 7º, 8º dia pra frente, que foi quando no 9º dia eu fui fazer o teste. Eu sei, gente, eu fiz o teste pra Covid com 9 dias. Eu demorei. Por quê? Por que você demorou pra fazer o teste, né?
Primeiro que eu estava isolada já, eu já não estava tendo contato com ninguém, e mesmo que eu tivesse alguma coisa, eu não estaria contaminando ninguém. E então, segundo que, na verdade, eu já fiz o teste de Covid o ano passado por ter ficado muito, muito mal. Só que esse deu negativo. Mas eu demorei muito, eu fiquei muito tempo no posto de saúde para fazer um teste, né? Eu entrei lá cedo e fui sair quase anoitecendo. Então, assim, eu não queria ter que ficar me expondo dentro de um posto de saúde, porque é que eu não tinha certeza se o que eu tinha era uma Covid ou se era uma gripe forte, como eu peguei o ano passado, que deu negativo o teste, né? Em novembro do ano passado. Então, eu vi essa diferença da diarreia. Uma coisa, gente, que dificilmente acontece comigo é me dar febre. E eu tive muita febre. Eu sentia calafrios, sabe? Aquele te dá uma tremedeira, onde parece um frio assim, de repente você começa a suar. Eu começava a suar várias vezes durante o período, né, dos primeiros dias, que são os sintomas mais fortes. Eu acordava assim, minha cama tava ensopada, o lençol todo molhado, travesseiro, eu tinha que trocar tudo para poder dormir. E eu totalmente encharcada. Muitas vezes eu ia tomar banho para ver se passava, né, aquele mal-estar. E junto com esse suador todo, esse calafrio, era uma mistura. Às vezes me dava frio e de repente me dava calor e eu tinha muita fraqueza. O que me restou desses sintomas? O suor, não tenho mais febre, mas a suadeira, assim, às vezes eu me pego com muito suor, muito, e uma fraqueza, como se eu não fosse aguentar nem ficar de pé. E a tosse que não me deixa, gente, acho que de todos os sintomas que eu tive, a tosse é o pior deles. É horrível, horrível. Não consigo dormir, tô totalmente bagunçada. Outros sintomas que aconteceram comigo, que muita gente também reclama: olfato, perda de olfato e a perda de paladar. Não sinto mais gosto, não sinto mais cheiro. Desses últimos 3 dias pra cá, que hoje é dia 22 de abril, eu estou sentindo um pouquinho, de vez em quando, de cheiro. Às vezes eu sinto cheiro. E às vezes eu sinto o paladar de alguma coisa que eu vou comer. Mas, por exemplo, eu não tenho sentido muito, né, mais como normal, que é o paladar e o olfato. Mas engraçado é que o sal no tempero, quando eu ia comer, porque geralmente a minha mãe mora aqui embaixo, ela fazia a comida e pedia para alguém subir para mim. Aí a minha mãe mandava subir a comida para mim, porque eu fiquei dias de cama, eu não tinha coragem para levantar. Eu tossia tanto que me dava falta de ar. Quando eu ia dormir à noite, era pior ainda, porque parecia que eu ia ficar sufocada, que eu não tinha ar. Eu buscava assim e não conseguia. E me dava uma crise de tosse. Assim, foi horrível, gente. Foi horrível, sabe? A tosse ainda tá sendo horrível pra mim, mas os outros sintomas, eu, tirando essa parte, né, de ficar suando e fraqueza, eu já não tenho mais. O paladar, de vez em quando, ainda, eu sinto gosto de alguma coisa, mas eu não tenho mais o mesmo paladar, cheiro, olfato, né? O cheiro não sinto. Não tenho muita vontade para me alimentar. E agora que eu voltei, uns 4 dias, agora que eu voltei uns 3, 4 dias eu voltei a ter vontade de comer, fome. Mas é isso. Hoje mesmo eu já tive calafrios e hoje mesmo eu já tive bastante suor, assim, fraqueza e tosse direto, de dia, e à noite é muito pior. Tô com meu sono todo desregulado porque eu não consigo dormir direito por causa da tosse. Às vezes eu durmo de manhã. Eu sei que eu não estou mais transmitindo o vírus, embora eu não transmiti para ninguém, gente. Eu sei que eles falam que 2 dias antes de você ter os sintomas, pelo menos foi o que eu li, né? E 10 dias depois do primeiro sintoma, você transmite o vírus para alguém. Geralmente eles mandam você ficar em uns 15 dias de quarentena, justamente para evitar, né, que qualquer coisa você passe para os outros. Mas como hoje eu já tô com 19 dias dos sintomas, eu tô bem melhor, e mesmo que eu venha sair daqui para frente, que é lógico que eu vou voltar à minha vida normal, né, como todo mundo,
eu vou procurar sempre fazer o que eu sempre fiz, só que com muito mais rigor e medo, que é usar máscara, álcool em gel e tomar todos os cuidados possíveis que eu já tomava, como higienização das coisas que eu comprava. Então, gente, como eu ia dizendo, eu tive que dar uma pausa, porque parece que todos os barulhos do mundo resolveram fazer agora, na hora que tô gravando o vídeo. Enfim, como eu tava dizendo pra vocês, aí eu quis evitar me expor tanto tempo em um local pra fazer um exame. Errado, gente. O correto é você fazer como eu fiz da outra vez, apresentando sintomas. Geralmente o exame, se eu não me engano, é mais eficaz do 3º ao 7º dia, o que eles fazem pedem para tirar. Eu fiz numa UPA aqui perto da minha casa e lá é só para esse tipo de exame, né, sobre relacionado ao Covid. Pelo menos foi o que a moça falou lá para uma outra senhora que foi buscar informação e disse que ali era para pessoas com sintomas de Covid para fazer o exame. Então eu fui nessa UPA no dia 12, né, 9 dias do meu primeiro sintoma. Eu expliquei para o médico, fiz uma ficha, tal, uma triagem, depois eu passei, fui falar com o médico e foi muito rápido, gente. Em menos de 1 hora eu já tinha ido embora de lá. Muita gente lá para fazer o teste com sintomas e eu não conseguia parar de tossir, tossir, tossir. Quanto mais eu falo, mais dá vontade de tossir. Aí eu fui falando com o médico e tava muito pior, não conseguia falar direito de tanta tosse. Ele me passou a medicação, né, e me deu o exame para me colher, que é o PCR. Então eu fui ali mesmo, fui fazer a coleta do exame, que eles colocam, né, foi uma enfermeira que fez o algodão de um lado e um outro algodão do outro do nariz. E dessa vez, diferente da primeira que eu fiz, essa enfermeira colocou na minha boca também, né, para tirar, para coletar material para o exame. E eu fui embora. Ela me deu um papel e falou que dentro de 2 dias eu podia ver o resultado na internet. No dia seguinte, às 5h40 da tarde, já tava lá o resultado, gente. Mas eu, como não soube abrir direito, só fui ver no dia, na segunda, terça, quarta-feira. Aí eu abri lá e vi que eu estava com Covid, eu não quis acreditar, gente. Aí comecei a ter uma crise de medo, sabe? Medo do quê? Medo de ter que me internar, porque eu tava muito ruim quando eu fui fazer o exame. E acabar me internando, e eu fiquei com medo de piorar e acabar como muitas pessoas que, infelizmente, tem que ser entubado e nem todas conseguem, né, sair de lá. Nossa, foi horrível, gente. Então, o que eu posso dizer para vocês da minha experiência? Se vocês sentirem os sintomas de gripe, mas com algumas diferenças. No meu caso, como eu já disse, eu tive a diarreia, calafrios, febre e muito, muito suor e tosse. Tosse seca é o meu caso. Se você sentir coisas diferentes de uma gripe comum que você já teve, vá ao médico, gente. Primeiro de tudo, é o meu conselho. Se você sentir sintomas de gripe, sendo Covid ou não, gente, o mínimo que vocês devem fazer para as pessoas que você ama é você usar máscara a partir do momento que você sente os sintomas, mesmo que você demore para ir fazer o exame, que foi o meu caso, não fique circulando no meio das pessoas, porque o que você tem, você não sabe se é uma gripe ou se é Covid. Porque todo mundo tá propenso a pegar, gente. É um negócio. Quem nunca pegou uma gripe? Imagina esse vírus que se propaga como uma gripe, só que ele é letal, né? Em muitas pessoas. Então, assim, você pegou. Desculpa aí, gente. Você pegou os sintomas de gripe, você já use máscara dentro de casa para você não contaminar as pessoas perto. Lave suas mãos antes de pegar nas coisas. Se você divide casa com as pessoas ou ambientes, higienize a mão sempre, lave as mãos, que já era o correto de se fazer antes, mas agora que você está com sintomas de gripe, para evitar que alguém, no mínimo, pegue sua gripe. E se você tiver Covid, como foi o meu caso, ninguém vai pegar. Então, assim, é um ato de amor
não só o próximo, como as pessoas que você quer bem, de você se cuidar. Ah, é só uma gripezinha. Não existe isso, gente. Hoje, nesse momento que a gente tá vivendo, não existe isso, é só uma gripezinha. Você tem sintomas, você tenta se isolar o máximo possível, usa máscara, né? Faz o teste, se você vê que essa gripe tá piorando, faz o teste. Se for confirmado que você tá com Covid, o ideal, se você puder fazer, é se isolar. No meu caso, eu moro aqui na parte de cima da casa, no mesmo quintal que a minha mãe. Então, gente, não só dessa vez, como da outra, que era só uma gripe, né? Que eu fiz o teste, deu negativo, da outra vez em novembro do ano passado. Eu me isolei o máximo que eu pude das pessoas. Como eu tenho essa oportunidade, eu me isolei aqui na minha casa, ninguém teve contato comigo. Mas se você mora com as pessoas no mesmo local, na mesma casa, tente fazer o mínimo possível de ficar encostando nas coisas, mexendo nas coisas. Se tiver quem faça para você a comida, alguma coisa, que bom que alguém faça. Se não, você faça com todo cuidado, porque, gente, pior do que você ter sido contaminado é você contaminar alguém que você ama. Você vai se sentir muito mal, muito culpado. E dependendo de como o corpo dessa pessoa reagir, como que ela vai ficar. Se ela vai ser uma gripe, como você pode passar em casa e resolve tudo, o problema já acabou, ou se ela vai acabar sendo internada e tendo um caso grave, um quadro grave de saúde. Então, gente, isso não é brincadeira. Por todos os cuidados que eu tenho, né? E mesmo assim, eu peguei, acredito com certeza, porque eu não tive contato com mais ninguém, do Rodrigo, por causa do trabalho. Mas assim, eu aconselho muito a vocês que se cuidem dobrado. Hoje eu já posso voltar a ter uma vida normal, só que eu tenho um receio e agora eu tô com muito mais medo, tanto de pegar isso de novo, que eu posso pegar, ou até uma cepa, né, como eles falam, mais grave ou a mesma, como de passar para alguém caso eu tenha. Então, assim, é isso, gente. Infelizmente, muitas pessoas vão pegar, senão, não sei, não posso dizer todas, né? Mas umas com sintomas que se leva, outras não, para um hospital. E eu desejo que vocês se cuidem muito. Eu vou fazer dos meus cuidados ainda maiores do que eu já tinha, né? E desejo que Deus abençoe a todos vocês. Não vejo a hora de me livrar dessa tosse de uma vez por todas e poder voltar ao normal. Eu vou tentar voltar com os vídeos, mas eu confesso, gente, que eu ando muito assim, sem vontade, sem coragem de fazer muita coisa, sabe? Parece assim que eu tenho uma vontade enorme de ficar deitada, gente. Uma falta de coragem, é assim, horrível. É que eu me forço a me mexer, a fazer poucas coisinhas, mas eu vejo que quando eu começo a fazer alguma coisa, já começa a me cansar, aí já começa a suar, enfim. Mas é isso, gente, está sendo, né, a minha experiência com Covid. Não é bom, não é legal. Você se sente muito inseguro, com medo. E graças a Deus eu tô passando por ela com sintomas considerados leves, né, gente? E que Deus abençoe todas as pessoas que estão assim ou que estão até em casos mais graves, para que todas as pessoas consigam dizer que conseguiram vencer essa doença horrível, esse vírus horrível, e que Deus nos abençoe para que todos nós no mundo inteiro possamos ter paz e voltar a nossa vida ao normal, com mais cuidado e respeito às pessoas e amor ao próximo. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus. Eu vou fazer de tudo para voltar aí aos poucos no canal, mas eu ainda não me sinto bem. Mas assim que eu puder ir gravando, eu vou postando para vocês. Fiquem com Deus, super beijão e tchau!